Seu aluno tem medo de escrever? Como ajudá-lo a perder o medo de escrever? Fica comigo nesse vídeo que depois da intro eu tenho 7 dicas para compartilhar com você. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Piquenique de Palavras. Eu sou a professora Jaqueline Sampaio e é um prazer estar aqui com você compartilhando dicas para tornar as suas aulas mais envolventes, dinâmicas, alegres, divertidas. Se você está em busca de ideias para trazer aquela ludicidade para a sua sala de aula, esse é o lugar. Se você também quer formar um aluno leitor e escritor apaixonado, este é o canal certo. Fique à vontade aqui no nosso piquenique, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar com você é que se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero deixar o convite para que você inscreva-se, ative o sininho, tá, para receber todas as notificações. Nós temos também as redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, temos também o blog piqueniquedepalavras.com.br, onde eu compartilho artigos complementando os vídeos que a gente divulga aqui no canal. Vai ser um prazer te receber lá no blog também, nas redes sociais, tá bom? E aí, seu aluno tem medo de escrever? Quer ajudá-lo a perder esse medo? Você tem medo de escrever? Quer perder esse medo? Então você está aqui, ó, na hora e o local certo para acabar com essa história e descobrir que a escrita é muito prazerosa. Então vamos lá? Primeira coisa que você precisa ter claro em mente que você precisa fazer com que o seu aluno enxergue e entenda, e que você também precisa entender, é o seguinte: quando esse medo começou? Ninguém nasce com medo. O medo é algo que é aprendido. Seu aluno ele passou a ter medo por quê? Porque alguém corrigiu ele de uma forma mais severa, porque alguém não gostou ou deixou transparecer que não gostou daquilo que ele produziu. Primeira coisa que ele precisa entender é esse ponto, e você também, para que você possa ajudá-lo. E aí, quando você entender o motivo que o seu aluno passou a não gostar de escrever, você precisa mostrar para ele que isso é uma mentira e que ele sim é capaz de escrever e escrever bem. Então você precisa transicionar essa mentalidade do seu aluno. Você precisa quebrar esse padrão, essa crença e fazer com que ele entenda que ele pode e consegue escrever muito bem, tá? Então não esquece que essa dica aí é a primeira, porque ela é fundamental. Porque se o meu aluno não entende isso, eu não consigo, né, desenvolver neles outras habilidades para que ele consiga escrever, porque ele vai estar sempre acreditando na mentira de que não é bom escrever, que é ruim escrever, que é chato escrever, que eu não sei escrever, tá bom? Vamos à segunda dica? Ajude o seu aluno a formar o hábito de leitura. Quanto mais o seu aluno lê, melhor ele vai escrever. A leitura, ela amplia o conhecimento enciclopédico, ela amplia o vocabulário do seu aluno. Então, ajude o seu aluno a formar esse hábito de ler. Se você ainda não consegue ter um momento na sua sala de aula onde você tira algum tempinho para contar histórias, faça isso. Reserve 5, 10 minutinhos no fim da sua aula ou quando as crianças retornam do recreio para que você conte história para eles. Peça para que um aluno seja ali, né, crie aquele momento de encantamento onde o seu aluno vai ser aquele aluno responsável por contar a história para a turma. Isso aí já ajuda demais a formar o hábito de leitura e com certeza você vai perceber que quanto mais o seu aluno lê, melhor será a escrita dessa criança. Terceira dica: comece pequeno. Escrever muito não é sinônimo de que aquela escrita está boa, e escrever pequeno, escrever poucas linhas, não é sinônimo de que aquela produção está ruim. Então, dê um passo de cada vez. Mostre para o seu aluno que o que é importante é ele ser claro na mensagem que ele quer transmitir. Não exija do seu aluno textos gigantescos.
Respeite o tempo e a maturidade do seu aluno. Então, valorize, mesmo que ele tenha escrito pouquinho, você valoriza essa escrita, elogie, mostre o quanto você ficou satisfeita com todo o caminho que ele trilhou para chegar ali naquele ponto final, naquela conclusão, naquele produto que ele escreveu, para que ele possa sentir-se estimulado. Um adendo importante dentro dessa terceira dica é que o seu aluno precisa entender por que ele está escrevendo, para quem que ele está escrevendo. Ele precisa conhecer o gênero textual que você vai pedir para que ele escreva. Não adianta você pedir para que o seu aluno componha uma letra de música se ele não conhece a estrutura da letra de música. Então é importantíssimo, tá, ele saber. É para a professora? Somente a professora que vai ler? Essa produção vai ficar exposta em um mural para que todos os alunos da escola possam ler? Essa produção vai ser compartilhada em algum lugar? Eu vou enviar isso, vou entregar isso para alguma pessoa? Esses detalhes são importantes para que o meu aluno escreva melhor e adequadamente. Muito bacana também é o seu aluno entender que hoje a sociedade ela se comunica por intermédio da escrita. Então, se você vai pedir para que seu aluno escreva um bilhete, você vai dizer, esse bilhete você vai entregar a tal pessoa. Conversa, cria um contexto com o seu aluno para que ele sinta-se seguro ao escrever e perca certos medos que ele foi construindo ao longo do tempo. E essa dica serve para você também. Quarta dica, eu já até dei um spoiler quando eu compartilhei a terceira dica. Seu aluno precisa conhecer a estrutura do gênero. Seu aluno precisa conhecer aquele gênero textual e ele precisa saber como que ele funciona na sociedade. Então, é muito importante você trabalhar a forma, você trabalhar a estrutura dos gêneros antes de você pedir para que o seu aluno escreva. Converse com a sua turma sobre as particularidades de cada gênero, isso vai facilitar a escrita. Para as turmas menores, traga modelos, trabalhe com esses textos coletivamente, mostre o caminho, sim, o caminho para o seu aluno, para que quando ele for estimulado a fazer a escrita sozinho, isso não atrapalhe ele, porque se ele não conhece o gênero, ele pode ter uma dificuldade e esse medo piorar. Ao invés de ter aquele ponto positivo da criança ficar confiante, isso pode causar um dano maior. Então, ajude o seu aluno a perder o medo de escrever, mostrando para ele as particularidades de cada gênero. E por falar em produção textual, aqui no canal eu tenho uma playlist, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist. Dentro dessa playlist nós temos duas séries. Uma série onde eu compartilho dicas de o que você precisa ensinar para os seus alunos para produzirem textos do 1º ao 5º ano e uma outra série dentro dessa mesma playlist com temas para a produção textual. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar o card aqui também. Quinta dica. Treine, 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 treine. Escrever é igual andar de bicicleta. Quanto mais eu faço, mais eu fico craque. Então, traga oportunidades para que esse aluno que tem tanto medo de escrever, treine. E quanto mais ele fizer, mais natural vai ser para ele, mais fácil vai ficar para ele, mais confiante ele vai se sentir. Sexta dica. Escrever, apagar e reescrever. É necessário ter muita atenção nesse ponto. Por quê? Porque muitas crianças constroem o medo de escrever exatamente nesse momento, quando o professor pede para ele apagar e reescrever. Tem crianças que entram em pânico, então você precisa ter muito cuidado nesse momento de reescrita. É muito importante que ele reescreva sim, mas primeiro, tente valorizar aquilo que ele já produziu. E de fato, antes de você pedir para que ele reescreva, mostre a ele outras possibilidades, aguce a criatividade dele para que ele consiga, até antes de você pedir para reescrever, ele sinta essa necessidade de reescrita. Isso acontece na nossa sala de aula quando a gente vai de forma carinhosa e respeitosa. As crianças elas estão ali naquele momento com você está relendo o texto da criança ou pedindo para que ele releia, ele mesmo fala, tive uma ideia, posso escrever assim, errei aqui, vou melhorar.
Cuidado, tá? Com esse momento, é um momento importantíssimo, ele não pode faltar, mas cuidado que nesse momento você pode piorar a situação, e o nosso objetivo aqui não é o piorar a situação, é fazer com que o nosso aluno perca o medo de escrever. 7ª dica, e que eu acho que é a mais importante de todas: elogie o percurso. Não deixe para elogiar quando o seu aluno está com a produção toda completa. Elogie desde o início até o fim, elogie a letra, elogie o texto que ele criou, elogie quando ele lembrar de fazer o parágrafo, quando você circula pela sua sala de aula e você fala: olha, Carla, parabéns, estou muito feliz, você lembrou que é muito importante nós começarmos, que nós devemos começarmos a nossa produção textual com um parágrafo. Que legal, olha gente, isso já fez outros alunos que esqueceram do parágrafo já se antenarem e tipo assim, opa, peraí, eu preciso botar o parágrafo que eu esqueci. Então é muito mais empolgante e as crianças se sentem muito mais valorizadas quando a gente faz esse caminho dessa maneira, não apenas corrigindo, mas prevenindo os erros na produção. Isso faz com que o seu aluno perca o medo de escrever e tenha maior confiança no momento da escrita. É isso, gente. Espero que você tenha gostado. E aí, você tem mais alguma dica para compartilhar com a gente sobre como você faz, o que você faz com o seu aluno na sua sala de aula para que ele perca o medo de escrever? Se você tem mais alguma dica, compartilhe aqui com a gente. E você, professora? E você, professor? E você que está assistindo esse vídeo? Se identificou? Consegue perceber em você esse medo? Para tudo tem uma solução. Basta que a gente queira, tá bom? E não esquece, ninguém nasce com medo, a gente aprende o medo. E da mesma forma que a gente aprende a ter medo, a gente precisa aprender a vencê-lo, tá bom? Não esquece, nós temos um encontro marcado no próximo piquenique. Beijo grande, até lá, tchau!